De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Com você aqui na nossa ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil. Eu sou Marcos Aurélio de Carvalho e começa agora o De Olho na Inclusão. Hoje com um tema. Hoje é um programa diferente e especial. Nesta Sexta-feira da Paixão, nós queremos mostrar que somos apaixonados por uma inclusão verdadeira, por uma inclusão e por uma acessibilidade que realmente possam valer a pena e promover o protagonismo das pessoas com deficiência visual. Esse é o tema desse programa especial de hoje e antes de chamar nossos integrantes da equipe e nossos convidados muito especiais, volto a lembrar que você pode e deve acionar aí o sininho para receber as notificações, né? Seguir o canal YouTube ONCB na rede, seguir o nosso De Olho na Inclusão e, evidentemente, fazer comentários aqui no chat do programa. Fique absolutamente à vontade. Tema de hoje: tem sido divulgado um vídeo institucional do equipamento Orcam Mayai e, aliás, no primeiro segundo aparece escrito na tela Orcam Mayai, política pública em benefício, né? Uma política pública para beneficiar as pessoas ou algo do tipo. E esse tipo de mensagem, ele vem seguido de uma série de autoridades públicas, governadores de diferentes estados, prefeitos, secretários de educação, elogiando, enaltecendo e até mesmo algumas crianças cegas enaltecendo esse equipamento, que tem um custo altíssimo, mais de R$14 mil. Esse é o tema do nosso programa, porque autoridades públicas de diferentes governos de estado e de municípios estão investindo nesse equipamento. Vou chamar nossos convidados e integrantes da equipe. Presidente da ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, Beto Pereira, o seu destaque para hoje. Dispositivo Orcam Mayai representa um retrocesso e flerta com capacitismo quando colocado como uma alternativa, um suposto milagre no processo de alfabetização de crianças cegas com baixa visão. Beto Pereira falou diretamente de Jundiaí, São Paulo. Agora vamos a João Pessoa, na Paraíba. Convidada muito especial do programa de hoje, a pioneira pessoa cega no jornalismo da Paraíba desde os anos 80, professora de jornalismo, Joana Belarmino. Seu destaque. Prefeituras e governos de estado estão caindo no conto do vigário. Orcam Mayai não é um equipamento para crianças em sala de aula. Agora, o destaque vem de São Paulo, capital. Gustavo Torniero, jornalista da ONCB. Traz aí o seu destaque, Gustavo. Marcos, daqui a pouco no programa, o que pensa Sara Barreto Marques, diretora de Administração e Finanças da Organização Nacional de Cegos do Brasil e secretária de Juventude da União Latino-Americana de Cegos, sobre esse equipamento. Bom, e agora o destaque vem de Curitiba, Paraná, da região metropolitana de Curitiba, Paraná. Agnaldo Borcati, jornalista da ONCB. O que você vai trazer para a gente, Agnaldo? Sem meias verdades, Carlos Ferrari, diretor de Relações Institucionais da ONCB e vice-presidente da ULAC, também fala sobre o assunto. Pois é, esse é um programa especial e sobre o tema em questão, né? O Orcam Mayai, se realmente funciona, se não funciona, se as autoridades públicas estão investindo com razão ou sem razão nesse equipamento. O vídeo institucional sobre o qual me referi tem aproximadamente 6 minutos de duração, quase 6 minutos. E quem acompanhou o vídeo, quem acompanhou detalhadamente o vídeo, foi também Sara Barreto Marques, diretora de Administração e Finanças da ONCB, ela que também é secretária de Juventude da União Latino-Americana de Cegos, como destacou Gustavo Torniero. Sara Barreto Marques, seja bem-vinda. Qual é a sua opinião sobre o vídeo, Sara? Esse vídeo eu achei um golpe baixo. Não tem outra coisa para dizer, porque é um monte de gente, secretários de educação, governadores, prefeitos, pessoas que têm uma responsabilidade enorme com a educação das crianças cegas, dizendo que chegou a oitava maravilha do mundo. E é um golpe baixo porque fica aquela coisa apelativa, né? Você vê ali várias autoridades, então quem ouve aquilo, quem assiste aquele vídeo, acredita que realmente aconteceu
milagre, aconteceu uma coisa extraordinária e que o Brasil está à frente, que o Brasil está avançado na tecnologia. E assim, eu vou falar para vocês, eu sou analista de sistemas, eu sou técnica de informática, eu trabalho com TI, com tecnologia desde 2012, por aí faz mais de 10 anos. Mas eu sou brailista, brailista mesmo, porque eu tenho convicção que a tecnologia sem o braille, né, que a criança principalmente, qualquer pessoa, mas principalmente a criança sem o braille, ela está totalmente excluída da leitura e da escrita. A tecnologia é muito importante, ela complementa, a gente precisa lançar mão dela, mas dizer que só a tecnologia basta e você tirar da criança o livro físico, o livro que ela vai tocar, que ela vai escrever na reglete, na máquina, que ela vai ler com os dedos, as figuras, isso é um golpe baixo, isso é um crime, porque isso não traz dignidade para a educação. Agora, porque em muitos momentos o vídeo aponta esses recursos como recursos que vão dar total autonomia, que é a liberdade, a ideia de liberdade, de total autonomia da pessoa cega, tem todo um apelo emocional nisso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa ideia de que essa câmera acoplada à haste dos óculos vai permitir isso que eles chamam de liberdade total, de autonomia. Finalmente chegou aquilo que vai fazer com que a pessoa cega não dependa de outras coisas. O que você tem a dizer sobre esse tom adotado? Bom, liberdade não é porque primeiro você está falando de um produto que custa milhares e milhares de reais para um país como o nosso, onde as pessoas não têm condições financeiras muitas vezes de comprar uma bengala, né, de comprar um óculos. Então, isso não é liberdade, né? E a liberdade é a liberdade de escolha da pessoa. Então, o aluno, o estudante cego, ele precisa ter liberdade de estudar em braille, se ele quiser, de estudar com áudio, de ter um computador, de ter tudo isso junto. Por que não se fala em comprar linha braille, impressora braille, computadores, celulares? O computador e o celular, eles fazem muito mais pela pessoa cega do que esse órgão. Porque você tem vários aplicativos, você tem um aplicativo de desenho universal, ou seja, você vai estar usando o computador e o celular ali que todas as outras crianças vão estar usando. E outra coisa, a criança sem deficiência, ela usa lápis, caderno, livro. Por que a criança cega vai ficar excluída disso? E não dá para ser livre dependendo apenas de um único aparelho caríssimo que não tem manutenção, que está desatualizado. Hoje a gente está na era da inteligência artificial, um negócio que não funciona. Eu já ouvi inúmeros relatos, principalmente de cegos de nascença, como é o meu caso, que você tem que olhar muito direitinho ali, direcionar a câmera. Como é que uma criança vai fazer isso e não pega? Aí o vídeo fala assim que a criança vai olhar para o quadro e vai enxergar tudo que os outros estão enxergando. Isso é mentira. Aí você tira da escola e das prefeituras e do governo, da sociedade, o papel de incluir essa criança, porque vai muito mais além da criança ver o que está no quadro. É o professor digitar o que ele está escrevendo, é o professor descrever uma figura, é os colegas também ajudarem essa criança a estar inseridos naquele ambiente. Não é largar uma criança na cadeira, dar um óculos para ela e falar, se vira. Isso não dá certo nem para um adulto, imagina para uma criança em idade de alfabetização. Então é um golpe baixo, é um apelativo, é um sensacionalismo que acha que a criança, para ser feliz, ela vai precisar ser curada, ela vai precisar de algo que emula uma cura, e não é verdade. Primeiro que a criança cega, ela pode ser feliz do jeito que ela é, claro, se ela tiver acessibilidade, porque senão ninguém fica feliz, ninguém tem dignidade. E segundo que isso não é a cura, isso é uma falácia, isso é um sensacionalismo barato, quer dizer, barato não, porque custa caro pra caramba, né? E com esse dinheiro você consegue aí comprar a linha Braille, uma impressora, consegue comprar papel, consegue comprar um monte de coisa que vai atender um monte de criança e atender com dignidade, que é o que a gente quer. Esta que vocês ouviram é Sara Barreto Marques. Muito obrigado, Sara. Daqui a pouquinho, outros convidados para abordar o assunto. Sara Barreto Marques é diretora de Administração e Finanças da UNCB e é também secretária de Juventude da União Latino-Americana de Cegos. E agora, vamos lá. Beto Pereira, vocês já viram aí na tela, Beto Pereira, presidente da UNCB,
Faz aí uma análise do que acaba de dizer Sara Barreto Marques, Beto. Marcos, estou mostrando aqui a capa da LBI. LBI, né, Lei Brasileira de Inclusão, que eu tenho aqui em formato digital, mas que eu tenho também em braille aqui. Porque o braille é indispensável no processo de alfabetização, de letramento, de conhecimento com a estrutura das palavras, das frases, dos símbolos matemáticos, musicais, físicos, químicas, dentre outros, né? E quando a gente vende essa ideia enganosa de que um óculos vai meio que fazer a criança voltar a enxergar, que vai dar total independência e autonomia para essa criança, e tira a responsabilidade do educador, do diretor, do próprio Estado, né, em dar políticas públicas, fornecer políticas públicas, você está mexendo com algo muito sério. A infância, ela é a janela mais curta da vida. E aí eu lamento informar aos pais, aos educadores, aos gestores, aos governadores, que com esse óculos vocês estarão, além de não fazendo as pessoas terem autonomia completa e nem voltarem a enxergar, criando possíveis analfabetos funcionais no futuro, que não saberão escrever as palavras da forma correta, noção de pontuação, dentre outros. Então, na verdade, é uma falácia, flerta com o capacitismo, ainda mais quando as próprias crianças e as famílias não são consultadas. Quando as crianças são expostas, e os adolescentes também, a meras campanhas de marketing, ainda mais em ano eleitoral, não é? Então, ou existe pessoas mal informadas entrando nesse discurso simples e fácil, ou outras coisas ainda mais sérias que precisam ser apuradas. Eu tenho aqui áudio de um adolescente de 15 anos, que eu não vou expor aqui, porque nós não expomos as crianças e adolescentes, como algumas propagandas expõem. O adolescente me falando: Beto, eu usei isso uma vez, esse óculos Orkan, porque me foi entregue, falaram que daqui para frente não vai ter mais braille na escola e nós vamos ter que usar esse recurso para o ensino o tempo todo. Eu só usei uma vez e está na caixa. O dia que eu tirei a foto e fiz o vídeo em agradecimento, eu usei esse equipamento. Um garoto de 15 anos me disse isso, eu tenho aqui registrado. Então, a grande questão, Marcos, se nós estamos falando aqui alguma inverdade sobre esse produto, e toda tecnologia tem sim o seu valor, e essa não é diferente, tem o valor, mas não é no processo escolar, não é no processo de alfabetização de crianças e adolescentes. Talvez numa biblioteca, talvez em um local onde muitas pessoas com deficiência frequente, e aí haja um aparelho ou dois para quem queira usar esporadicamente, mas no dia a dia é impossível uma criança ser alfabetizada e ter esse processo escolar de forma autônoma, acessível, com esse recurso. É uma mentira, é uma enganação, é uma propaganda enganosa. E aí eu desafio, se nós estamos falando aqui alguma coisa que não condiz puramente com o aspecto técnico, vamos fazer aqui uma comparação. Nós desafiamos os usuários ou os vendedores desse recurso a fazerem uma live aqui com a gente, para a gente mostrar o Sing AI, que é gratuito, o Be My AI, que é gratuito, e esse recurso, que custa R$15 mil, R$16 mil, para ver qual se sai melhor. Eu te garanto que é o gratuito. O gratuito sai melhor do que o pago. Joana Bellarmino, jornalista diretamente de João Pessoa, e o seu comentário sobre o que você ouviu de Sara Barreto e de Beto. Muito bom tudo que foi dito. E eu queria acrescentar o seguinte: eu gostaria muito que pais, educadores, confiassem na nossa palavra. Eu tenho Orkan AI, e hoje, quando eu fui convidada para o programa, eu liguei o meu Orkan AI e me coloquei no lugar de uma criança e de um adolescente na sala de aula tentando ler conteúdo com Orkan AI. Gente, não é possível. Orkan AI é um equipamento de uso individual em um local que seja silencioso, porque mesmo com fone, a leitura de ouvido é baixa, é precária, e mais, você retira do aluno a possibilidade de acessar a escrita da palavra, você retira do aluno a possibilidade de compreender os encadeamentos do texto, as pontuações, as pausas para pensar. Eu digo que Orkan AI é um equipamento, na escola, eu diria que ele é um equipamento para um divertimento, para uma exibição individual. Ele jamais
pode ser considerado um equipamento prioritário no processo educativo. O Beto Pereira disse muito bem, o Braille é fundamental. Ainda hoje, ele é o único meio de leitura e escrita de forma natural que permite o aprendizado, o crescimento. Eu estive em 2009 no Congresso de Comemoração dos 200 anos de nascimento de Luiz Braille. E lá, o secretário de Educação de Tony Blair deu um depoimento dizendo, o secretário não, o ministro, não fosse o Braille, eu não teria chegado a ministro da Educação. E olhe que na Europa os desenvolvimentos tecnológicos são muito avançados, a democratização das tecnologias é muito forte. Entretanto, o principal é a conjugação do Braille em equipamentos digitais e a tecnologia, computador, tablets e por aí vai. Né? Então, lamentavelmente, eu digo e repito, o Orkam Ai não é decididamente um equipamento para uma criança na sala de aula. Ela vai passar vexame, ela não vai se sentir incluída e lhe vai ser negado o direito à leitura e à escrita, conforme disse a Sara, acontece com as crianças que enxergam e que têm o livro, que têm o caderno. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos convidar esse pessoal, os vendedores, para que eles discutam conosco e falem a verdade. Bom, é isso que todos nós queremos, a verdade. Gustavo Torniero, jornalista da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Pode escolher, Gustavo, se você tem uma pergunta para o Beto Pereira ou para a Joana Bellarmino, para o presidente da ONCB ou para a jornalista Joana Bellarmino. Marcos, minha pergunta vai para o Beto. Não é de hoje que a ONCB tem denunciado e falado sobre esses equipamentos e ferramentas milagrosas. Mas, Beto, queria que você comentasse especificamente sobre o posicionamento da ONCB em relação a um projeto de lei do Rio Grande do Sul para a contratação, né, a compra dessa tecnologia pelo poder público. E essa ferramenta, né, esse projeto de lei, melhor dizendo, foi uma proposta da deputada Silvana Covatti, e a minha opinião pessoal é de que, com devido respeito à deputada, esse projeto ele tem um claro conflito de interesses, porque o projeto de lei mesmo diz compra de óculos falantes. Então, imagina se a gente fizer um projeto de lei para compra de smartphones Apple ou Samsung. Então, eu queria que você falasse sobre os impactos nas políticas públicas desses discursos de venda do Orkam Ai e o posicionamento da ONCB em relação a esses projetos de lei que podem prosperar, né? Que a gente espera que não prospere, mas que podem prosperar. Gustavo, veja só, é importante dizer que eu ouvia muito falar sobre esse recurso, sobre o Orkam Ai, lá por 2005, 6, 7, 8, 9, enfim, e tinha uma curiosidade muito grande para experimentá-lo, porque eu imaginava que seria um aparelho conectado à internet, que usasse inteligência artificial, que eu pudesse copiar, colar, que pudesse, enfim, em tempo real e conectado, ter informações. Eu fui talvez uma das primeiras pessoas que experimentou esse produto no Brasil, quando uma pessoa, um amigo, trouxe de fora, não havia ainda comercialização, né? E já na primeira vez ou segunda tive um certo desencanto com isso. Então eu fico imaginando muito a pessoa que não conhece, que nunca ouviu falar, que não sabe sobre tecnologia assistiva, vendo um comercial que promete tanta coisa assim, vendo um discurso quase que milagroso, ela acaba sendo que convencida, não é? Da suposta alta tecnologia que esse produto traz embarcado. Na verdade, depois usei mais algumas vezes com os comerciantes já aqui do Brasil. Demos, inclusive, uma opinião que é um produto que pode ser bacana quando bem utilizado em situações específicas, mas nunca para substituir o Braille, nunca para tirar a responsabilidade do professor em sala de aula. E usando um pouco mais, eu percebi que é um equipamento ainda mais limitado. Eu não posso copiar, eu não posso colar, eu não posso guardar um texto para ler depois, eu não posso fazer um resumo desse texto, eu não posso
mandar um trecho desse texto para ninguém. É um equipamento que a bateria vai acabar em poucos minutos, ela não dura 1 hora, 3, 4 horas, que é uma aula, né, enfim, completa de uma criança. Acaba em, sei lá, em algumas horas, 1, 2 horas. É um equipamento que pode ter aquecimento na região ocular e do ouvido, né? Porque tem uma bateria ali próximo ao rosto, próximo ao óculos. Penso também na questão da postura da criança cega, porque muitas vezes ela não vai conseguir focar esse livro, esse quadro, e vai ficar com uma postura incorreta. Então, na verdade, assim, conheci no princípio, tinha uma certa simpatia, mas com um pouco mais de uso e conhecimento, percebi que não era nada disso. Ainda mais porque um adulto ele pode escolher o que ele vai usar, né? Um adulto tem uma condição melhor de analisar os prós e os contras de uma tecnologia. Agora, você chegar para uma mãe de uma criança que quer o melhor para o seu filho, ou para a criança falar, ó, isso aqui é o melhor produto para você, usa. Com ele, praticamente, você vai voltar a enxergar. Isso é mentira, né? Isso é indigno, isso não é legal, isso novamente flerta com capacitismo. O ECA e também a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência fala que a criança e a família precisam dar a sua opinião para usar um equipamento, um recurso, podem e devem apontar o que é melhor para ser usado, inclusive as crianças. E isso não acontece. E os gestores, novamente, ou por má fé, ou por falta de conhecimento, estão surfando nisso, jogando dinheiro fora. Dê uma linha Braille para uma criança, como essa daqui, que a criança vai ter, como eu tenho aqui, por exemplo, centenas e milhares de livros em Braille. Aqui, com uma linha Braille que custa mais ou menos, enfim, é mais barato, dependendo do modelo. Bengalas. Existem crianças sem bengalas, sem órteses, sem prótese ocular. Existem crianças sem lupas eletrônicas, sem óculos de grau nas escolas públicas. E aí essas compras aparecem do nada, centenas de equipamentos, dezenas de equipamentos em cidades que às vezes não têm todo esse número de pessoas cegas e com baixa visão. Desculpem, é minimamente estranho. E quem tem que explicar não somos nós. São quem está fazendo, né? As pessoas que estão fazendo essas vendas descabíveis e meramente comerciais. Bom, agora, Agnaldo Borcati, uma pergunta para a nossa convidada Joana Bellarmino, jornalista diretamente de João Pessoa. Agnaldo Borcati, agora vamos do sul para o nordeste, né? Da região metropolitana de Curitiba, Paraná, para João Pessoa. Sua pergunta, Agnaldo. Olá, Joana, sempre um prazer falar contigo. Eu vejo você sempre muito incisiva, né? E as pessoas que falam sobre esse assunto, porque existe algumas sutilezas na forma de apresentação, né, do equipamento. E a gente chega a dizer que muitas vezes parece que estão oferecendo um milagre. Mas eu quero comentar com você e deixar para você fazer o comentário a respeito de uma situação que eu vi, né, de uma cidade do sul que gastou R$200 mil com o Orcan. R$200 mil de dinheiro público com equipamento e uma sutileza na mensagem transmitida. Aproveitando-se que o equipamento é de tecnologia israelense e essa situação que existe com relação a Israel, né, como a Terra Santa, trazendo isso no texto de divulgação como se vem da Terra Santa um milagre para as pessoas cegas e com baixa visão. Aliás, eu não vi isso, essa sutileza só no texto, né, dessa prefeitura. Eu vi essa sutileza também na fala de um dos governadores, que tenta fazer esse link de Israel, Terra Santa, com um suposto milagre. E qual que é o impacto imediato disso, né? Muitas mães de crianças cegas e com baixa visão compram isso realmente como um milagre. E eu vi depoimento também de mães emocionadas falando dessa forma. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, sobre essa oferta, né, de um suposto milagre, algo que vai mudar, vai revolucionar a vida de uma pessoa cega e com baixa visão, o que acaba sendo até um deboche, né, com relação às pessoas com deficiência visual. Ô, Agnaldo, que prazer, hein? É assim, ó, como bem disse a Sara, é um crime. E como bem disse o Beto, flerta diretamente com o capacitismo. Por quê? Né? Eles trabalham com uma publicidade que vem desde que a cegueira existe, né? Que associa cegueira a desgraça, a castigo, a pecado, e daí a associação aos temas religiosos, né?
Mas, ao mesmo tempo, a telenovela explora muito essa ideia de que a cegueira precisa ser erradicada da sociedade, sendo que a pessoa cega, como bem disse a Sara, se ela tiver acessibilidade, condições de vida dignas, ela é feliz com a sua cegueira, ela não quer enxergar, né? Ela é feliz com a sua cegueira. Então, lamentavelmente, eles habilitam, vamos dizer assim, ou deflagram algo que está na imaginação das pessoas, a ideia de que a cegueira tem que ser erradicada, né? De que a cegueira é um problema, é uma tristeza. Então, essa propaganda traz o quê? Joga com a emoção de piedade, de tristeza, né? E aí o governo se arvora, o governo, as prefeituras, dizendo o seguinte: agora sim, nós estamos acabando com a cegueira dentro das escolas. Orcamaiai é muito limitado, gente. Como bem disse o Beto Pereira, você pode sim, um cego adulto, alfabetizado, capaz de escolher a tecnologia, ele pode ter um Orcamaiai, como eu tenho, como algumas pessoas têm. O que aconteceu? O primeiro consumidor do Orcamaiai era esse cego adulto, que tivesse dinheiro, que tivesse capacidade de escolha e que pudesse dizer: eu quero Orcamaiai. Esse consumidor, ele se desiludiu rapidamente. Eu tenho vários exemplos de pessoas cegas que compraram Orcam e se arrependeram. Muitas estão pedindo para vender, outras já venderam. Alguns ficaram com ele porque é um pequeno traço da história da tecnologia. Mas, veja bem, eles têm centenas, quiçá milhares de equipamentos para serem desovados. Então, eles buscaram uma outra estratégia. Vamos vender àqueles que têm o recurso e que a gente não precisa treinar muito, né? Lamentavelmente, no Brasil, é preciso que se faça uma investigação do dinheiro público. Por exemplo, essa secretaria do Sul que comprou 200, 300, quiçá, centenas de equipamentos foram distribuídos e estão sendo distribuídos Brasil afora. É preciso que se pergunte onde eles estão. A maioria deles, com toda certeza, estão fechados. Eles não são adequados para a sala de aula. Na biblioteca, não vai ter quem treine essas crianças. E mais, um detalhe que a gente não está atentando. Orcamaiais, ele exclui a criança do ensino da matemática, das ciências químicas, das ciências físicas, dos gráficos, dos mapas, né? O Orcamaiai, quando muito, ele se permite a uma leiturinha na escola, e os livros de crianças e de adolescentes, eles têm muita imagem. Então, gente, é um transtorno, é lamentável o que está acontecendo no Brasil. Bom, e nós vamos agora ouvir um representante que é da UNCB, mas também é da União Latino-Americana de Cegos. Sara também, porque é secretária de Juventude na ULAC. Mas vamos ouvir ninguém mais, ninguém menos do que o vice-presidente da União Latino-Americana de Cegos. Se é legitimidade que vocês que estão acompanhando a gente querem, tá aqui, ó, tá o presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, uma jornalista que é pioneira no jornalismo, uma jornalista cega pioneira no Brasil, e, entre outros, nós vamos ouvir o vice-presidente da União Latino-Americana de Cegos, que é brasileiro e que também é diretor de Relações Institucionais da UNCB. E muita atenção, porque Ferrari vai abordar a questão de o que pode um familiar, um pai ou uma mãe que se decepcionou, pode entrar na justiça? Estou decepcionado, o produto não entrega o que prometeu, e aí pode entrar na justiça para recuperar o seu dinheiro ou para outro tipo de indenização. Mas antes, Carlos Ferrari comenta qual o ponto de vista dele sobre o vídeo institucional que a empresa responsável por esse equipamento está divulgando. Bom, primeiro, meus cumprimentos a todo o nosso público. É uma vergonha, uma violência ao Estado brasileiro,
Nós não estamos falando de uma propaganda que diz para você comprar um produto, é um discurso que aponta para o Estado comprar, né? Por vezes, distorcendo a ideia ao ponto de dizer que o sujeito vai enxergar. Então, é uma violência ao dinheiro público, e isso precisa ser parado. Bom, e aí eu queria que você falasse um pouquinho de quais as formas de parar, ou seja, no seu ponto de vista, o que caberia nesse tipo de situação, até como medida jurídica, se fosse o caso? Não, o cidadão de qualquer cidade, ele pode protestar, ele pode acionar, porque o dinheiro público ele precisa ser usado com sabedoria, né? Então, a começar pela população, fazer denúncia ao Ministério Público, né? E isso a pessoa cega tem total direito e precisa exercer esse protagonismo. Os profissionais também precisam ficar atentos, que por vezes, vamos deixar para lá, né? Nós estamos falando de um dinheiro público que poderia ser utilizado para estimular o braille, que é o único jeito da pessoa cega ter contato com a leitura e com a escrita, com a palavra, né? Esse dinheiro poderia estar sendo investido em tecnologia, como um smartphone. Então, nós estamos invertendo a loja, né? E isso precisa, como eu disse, as pessoas precisam se manifestar, tanto pessoas cegas quanto profissionais. Bom, e tem a questão do custo, né? O custo desse equipamento é dinheiro público sendo usado para um equipamento que faz algo que aplicativos de celular fazem gratuitamente. É por aí também, né, Ferrari? Exatamente. Se uma pessoa privada quiser comprar, não tem problema nenhum, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, e aqui a gente não está agredindo a tecnologia desse equipamento. Agora, quando o Estado começa a pôr dinheiro e com um discurso patético, perdão pela palavra, um discurso patético, né, que inclusive dizer que o sujeito vai enxergar, aí nós estamos caindo numa cilada e vendo o dinheiro do contribuinte indo pelo ralo. Carlos Ferrari, muito obrigado por sua contribuição para esse debate de hoje, para ser de olho na inclusão especial. Um abraço. Um abraço. Carlos Ferrari é diretor de Relações Institucionais da Organização Nacional de Cegos do Brasil e é vice-presidente da União Latino-Americana de Cegos. Falou com a gente também sobre o tema de hoje. Muito bem. Beto Pereira, presidente da ONCB. Em 2023, e é muito importante destacar isso, não foi uma iniciativa, inclusive naquele instante não foi nossa da ONCB, mas em 2023 um grupo de pessoas cegas, esse grupo se reuniu para gravar um conteúdo, atenção, estou falando já do ano passado, para fazer um alerta a respeito desse equipamento, não é isso? Sim, Marcos. Eu acho só que eu fiquei devendo a resposta para o Gustavo, acabei me estendendo um pouquinho. E, Gustavo, eu sou totalmente contrário ao projeto de lei lá da deputada do Rio Grande do Sul, se não me engano, a deputada Clarissa. Já mandamos um ofício colocando o nosso ponto institucional, um projeto totalmente direcionado para um equipamento que, inclusive, vá de encontro, colide aí com a boa administração da coisa pública. Só que existe um lobby muito grande feito entre vendedores, né, comercializantes desse recurso e os políticos, sabendo que é muitas vezes fácil você ter uma compra através de uma Secretaria de Educação, enfim, de centenas de produtos. Então, na verdade, existe esse lobby do mal, não é? Oferecendo esse produto de forma incorreta para crianças e adolescentes em fase escolar. Nós, por muito tempo, falamos, né, Marcos, sobre vendas de tecnologias equivocadas, e podem ser diversas tecnologias, e nós seguramos muito para não falar o nome das tecnologias, mas o pessoal desceu a uma baixeza tão grande de propaganda, de discurso mentiroso, e mexendo, né, com algo que para nós é sagrado, a infância, a adolescência e a alfabetização, que nós precisamos dar nome e sobrenome. Nós estamos falando que o Orcam My Eye, aquele equipamento que é acoplado a um óculos, não é recomendado para crianças e adolescentes, sobretudo em fase escolar. Fase escolar é material em braille, material ampliado, material adaptado. Fase escolar pode ser usado, os recursos podem, gratuitos, como aplicativos no Be My Eye, que são instalados nos celulares, também o SingAI, dentre outros. Orcam My Eye não é recomendado e é um gasto público incorreto, não é? Impreciso, equivocado,
direcionar esse equipamento para crianças e adolescentes. Esse vídeo, sim, foi produzido pela comunidade cegas, de várias formações, de várias regiões do Brasil, pessoas cegas dando a sua opinião do porquê não usariam o Orca MyEye, sobretudo em etapa escolar. Atenção! Este vídeo oferece uma visão sobre a utilização do Orca MyEye nas escolas, baseada nas experiências e perspectivas de estudantes e profissionais cegos e baixa visão. Se concordar, compartilhe em suas redes sociais. Geisa Farini, engenheira de software e produtora de conteúdo. Por que é um equívoco investir em algumas tecnologias supostamente milagrosas e de alto custo no processo de alfabetização e escolarização de crianças e adolescentes cegos e com baixa visão? Renan Dal Ponte, tester de software com foco em acessibilidade. Porque atualmente existem tecnologias avançadas e gratuitas que oferecem uma melhor experiência. Cristina Fumaco, pedagoga e revisora Braille. Porque não permite copiar e compartilhar o texto lido. Maurício Sá, analista de qualidade com foco em acessibilidade. Porque não possibilita armazenar trechos de textos lidos. Vera Valentim, professora e revisora Braille. Porque não permite editar e corrigir textos. Antônio Muniz, professor e revisor Braille. Porque não faz a leitura de gráficos e figuras, desvalorizando, portanto, o sistema Braille. Raniel Farias, desenvolvedor de software. Porque não faz a leitura ordenada das tabelas. Terezinha Ponciano, pedagoga e professora de Braille. Porque não lê os símbolos matemáticos de química e física. Mestra Joana Bellarmino, jornalista e professora de jornalismo. Porque o estudante cego não consegue fazer avaliações com autonomia, sobretudo se elas forem de ciências exatas, como física, química e matemática. Nivaldo José, violonista. Porque não efetua a leitura de partituras. Daniele Rodrigues, técnica judiciária. Porque não descreve as figuras geométricas nem os mapas geográficos. Flávio Luiz Ferreira, técnico em TI e instrutor de tecnologias assistivas. Porque os aparelhos celulares permitem que utilizemos vários aplicativos acessíveis para ler um livro, por exemplo. Clarissa Monteiro, estudante e escritora poetisa. Porque a leitura do sistema Braille é fundamental para a pessoa cega, sendo a única forma de contato direto com a palavra escrita. A utilização de linhas Braille é essencial e urgente no ambiente escolar. Mariana Rota, estudante de psicologia. Porque os materiais ampliados e adaptados são fundamentais para a utilização da capacidade visual de pessoas com baixa visão. Suzy Bellarmino, pedagoga e analista judiciária. Porque nenhuma tecnologia substitui por completo a importância do educador e de adaptações que promovam a acessibilidade e a inclusão. Doutora Candice Assunção, presidente da Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais. Porque antes de disponibilizar o que supostamente é o mais avançado, é importante garantir o que é mais urgente e básico, como bengalas, próteses, material em braille, lupas, medicamento, entre outros. Leopoldino Monteiro, professor de História. Por que alardear propagandas dando a entender que a acessibilidade da criança e do adolescente cego ou com baixa visão na escola está resolvida? É mentira e flerta com capacitismo. Arthur Di Mari, estudante e cantor. Por que somos excluídos da decisão sobre qual recurso é mais adequado para nós, pessoas cegas e com baixa visão? Francis Guimarães, pedagogo e analista de qualidade em acessibilidade digital. É fundamental que o nosso lema seja respeitado. Bom, vocês ouviram inclusive o Arthur Di Mari, que é um jovem, é uma criança, e ouviram o Francis agora no final, fechando com o grande final, que é o nosso atual secretário de Tecnologia e Acesso à Informação da UNCB. Vou fazer aqui uma rodada final com os nossos jornalistas e nossos convidados.
seu comentário final sobre esse tema de hoje, volto a dizer, é um De Olho na Inclusão especial. Fique à vontade aqui para deixar seu comentário. Aqui o chat está aberto. Repara aí. Aqui embaixo, está aberto o site. Isso, o chat. Pode fazer aqui teu comentário. Não esqueça de ativar o sininho e de dizer, tô acompanhando, comenta aqui também, tô acompanhando De Olho na Inclusão. E mesmo também de seguir o nosso canal YouTube ONCB na Rede. Gustavo Torniero, jornalista da ONCB, seus comentários finais. Marcos, eu, assim como a Sara e todos vocês, sou um adepto da tecnologia, estudo a tecnologia, utilizo a tecnologia, a inteligência artificial no meu cotidiano, mas o que a gente está falando aqui é do mau uso da tecnologia, é de discurso falacioso, é de discurso que pode prejudicar as pessoas cegas e com baixa visão. O Brasil tem problemas sérios, problemas crônicos de Estado. Vou dar um exemplo. Eu tenho 28 anos e quando eu tinha 7, 8 anos de idade, os meus materiais didáticos já chegavam atrasados em braille. Hoje a gente ainda tem esse problema. Hoje mesmo, pouco antes da nossa gravação, um familiar me enviou o link do Orca MyEye, perguntando a minha opinião, falando, olha só, você já deve conhecer, mas olha que bacana, um familiar. Então, é por isso que a gente precisa, sim, combater o mau uso da tecnologia, Marcos. Muito bem, obrigado, Gustavo. Aguinaldo Borcati, diretamente da região metropolitana da capital paranaense, da região metropolitana de Curitiba, jornalista Aguinaldo Borcati, seu comentário final. Marcos, eu quero aproveitar esse comentário final para falar especialmente aquelas pessoas que compõem órgãos de gestão, mas principalmente órgãos fiscalizadores, né? Os tribunais de contas, o Ministério Público, porque a gente está diante de uma situação em que o dinheiro público está sendo gasto de forma equivocada. A gente está diante de uma situação em que não vem sendo observado um princípio que é básico da administração pública, que é o princípio da motivação. O gestor, quando vai gastar o dinheiro público, ele tem que pensar, eu tenho um problema a resolver. E de que forma? Qual é a melhor forma a resolver este problema? E aí a gente pode pensar, assim, na acessibilidade como um problema que deve ocupar o pensamento do gestor público. E ele deve, quando for gastar o dinheiro com isso, se perguntar, e mais do que isso, planejar o seu gasto para que o gasto seja de forma eficiente. Nós temos uma lei de licitações que coloca como prioridade para o gestor público o planejamento das compras, das contratações. E lá na fase do planejamento é que ele tem que pensar, né, de que forma vai atender a essa necessidade. E não tem como pensar isso sem chamar na conversa as pessoas que são destinatárias destes equipamentos. Você vai comprar isso para quem, afinal de contas? Para crianças cegas e com baixa visão, que fazem parte da rede pública de ensino. Você precisa ouvir, precisa entender a real necessidade para não gastar dinheiro com um equipamento que não funciona. Agora, os gestores públicos sabem disso e se estão fazendo esse tipo de compra equivocada, cabe sim aos órgãos fiscalizadores verificar o que de fato pode estar acontecendo nessa situação. Será que é puro erro de gestão? Será que é puro descuido ou tem outras coisas a mais que precisam ser averiguadas? Cabe sim ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas verificarem estas situações e cabe a nós continuarmos sempre de olho na inclusão e sempre denunciando. Nosso papel é esse, vamos continuar denunciando. E quem tem a caneta na mão tem que tomar os devidos cuidados, né, para que essas coisas não continuem acontecendo. Muito obrigado, Aguinaldo Borcati. É isso, estamos de olho na inclusão e um dia ainda vai ter gente que vai dizer assim, nossa, e vocês alertaram. Inclusive gente das nossas famílias. Eu também recebi algumas mensagens desse tipo já no ano passado e muita gente vai dizer, puxa, então vocês tinham razão e tal. Aguardem, mas nós aqui não vamos aguardar, vamos continuar atuando para que isso se modifique, para que essa situação se modifique. Joana Bellarmino, convidada especial hoje do nosso De Olho na Inclusão, jornalista. Seus comentários finais, Joana. Eu digo aos pais, aos educadores, que Orca MyEye é um óculos de leitura descartável.
é um óculos de leitura de sofá, não é um óculos para o ambiente escolar. Enquanto dezenas, centenas desses equipamentos são desovados nas secretarias de cidades de pequeno, de médio e até de grande porte, no mundo nós temos um desenvolvimento acelerado de tecnologias de excelência, tablets Braille, desenhadores táteis, linhas Braille de alta performance, não é? E, lamentavelmente, o Brasil está atrás desse processo. Por quê? Porque o Brasil já poderia investir, comprar um Orcam Mayai, já tem dinheiro para comprar uma excelente linha Braille. Então, eu digo que Orcam Mayai, o último modelo deve ser de 2013, 2014, já são 10 anos que Orcam Mayai não tem mais nenhuma atualização. Como disse o Seio uma vez, o Seio do comércio de Orcam Mayai aqui no Brasil, conversando comigo, ele disse, um equipamento pronto e acabado. Sim, acaba com o uso do Braille, acaba com a possibilidade do aprendizado da língua, das ciências físicas e matemáticas. É uma falácia. E eu fico com uma pergunta, com um alerta do Borcati. Por quê? O que é que está por trás de uma venda tão maciça, de um equipamento que tecnologicamente não tem mais nenhuma atualização? Essa é a reflexão proposta por Agnaldo e também por Joana em relação a por que será que tantos órgãos públicos estão comprando algo, né, cujo parecer de pessoas cegas e com baixa visão, nada sobre nós sem nós, é exatamente no sentido contrário. Beto Pereira, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, seus comentários finais, Beto. Marcos, eu quero dizer que esse vídeo, né, que despertou, já tínhamos tido contato com outros vídeos de propaganda, mas esse de 6 minutos que nós tivemos conhecimento há poucas semanas despertou em mim algo muito ruim, um gatilho muito ruim. Porque eu não consegui terminar esse vídeo. Eu parei no meio. Porque em certo momento aparece esse equipamento, esse dispositivo que não tem nada de inteligência, né? É uma desinteligência, já está ultrapassado, é superado por tecnologias gratuitas. Parece que dizendo a palavra mãe. E uma criança dá um berro, assim, um grito, no meio de um auditório. Então veja o nível de exposição das nossas crianças e adolescentes cegos e com baixa visão. Ou por campanha eleitoral, ou por propaganda enganosa, ou por qualquer outro interesse que não seja a inclusão e a acessibilidade. E a gente não pode concordar com isso. Eu parei no meio do vídeo, eu não consegui finalizá-lo, né? Então, assim, respeitem nossas crianças. Tenham dignidade e hombridade de, se quiserem vender, falar que é um produto comercial para A, para B, para C, mas não para alfabetizar crianças e nem para substituir o Braille e os materiais ampliados e adaptados na escola. Tenham hombridade, tenham respeito para com as nossas crianças cegas e com baixa visão. E saibam que a UNCB, a partir de agora, a partir desse nível baixíssimo de propaganda, que expõe crianças, que tentando vender aquilo que é supostamente um milagre, nós estamos dispostos, sim, a denunciar e dar nomes devidos, né, os devidos nomes ao que está acontecendo. Orcam Mayai é uma enganação e representa uma ameaça no processo de alfabetização, de inclusão, de acessibilidade das crianças e adolescentes cegos e com baixa visão. Você que está comprando ou está sendo enganado, ou é enganado, ou existe algum interesse aí que a gente precisa verificar qual é ou quais são, porque me parece que tem algo muito estranho acontecendo. É isso. É uma tecnologia ultrapassada, com mais de 10 anos sem grandes atualizações, que acaba a bateria, que não lê figuras, que não lê símbolos matemáticos, que erra, inclusive reconhecimento de pessoas. Tem relatos de pessoas que
configuraram diversos membros familiares e toda vez que ela tenta olhar para uma pessoa, o equipamento fala que é a avó, é a avó, é a avó. Então aquela imagem da criança dando um grito quando o óculos supostamente reconhece sua mãe em público não é a imagem real do que acontece no dia a dia, porque essa tecnologia ela é sim imprecisa. E novamente, se nós estivermos falando alguma mentira aqui, vamos abrir o espaço aqui de 1 hora, a gente apresenta as tecnologias gratuitas e o pessoal que vende esse produto apresenta esse recurso. Vamos ver quem sai melhor. A gente está disposto aqui ao desafio, porque a gente só trabalha com a verdade. Este é Beto Pereira, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Antes de encerrar o programa, lembrar que temos aqui um convite, né, que a gente sempre faz no final do De Olho na Inclusão. Aliás, 2 convites dessa vez. Um para que vocês acompanhem na segunda-feira, de 8 às 9 da noite, na Rádio ONCB, o programa Esporte Divisão, com as últimas notícias do futebol, dos esportes olímpicos e dos esportes paralímpicos. E dizer para vocês que eu estarei ao longo de toda a semana que vem em Brasília, na 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estarei lá ao lado de Beto Pereira, vamos cobrir a conferência e o De Olho na Inclusão da próxima semana terá foco na cobertura da conferência. Para vocês um grande abraço, vocês vão ficar agora com a música que Beto Pereira criou em parceria com a Inteligência Artificial para o Dia Internacional do Braille, o Dia Mundial do Braille, 4 de janeiro, diga-se de passagem, é um dos vídeos mais vistos, mais visitados do canal YouTube do NCB, né, Beto? Um dos Sim, mais Marcos. visitados. E mostra aí o Braille Lego, o Braille Bricks, mostra a máquina Braille, mostra a reglete, mostra a punção, mostra o Braille, mostra crianças jogando, enfim, é bem bacaninha, né? E é com ele, é nesse astral gostoso que a gente fica lembrando para vocês. Tudo pode se complementar, tudo pode se ajudar, mas nada, para uma criança, para um adulto cego, nada inventaram ainda que substitua o Braille. É o Braille, é com ele, com a música sobre ele, que fechamos o programa De Olho na Inclusão. Nas pontas de alguns dedos, o mundo a se mostrar. Na luz que não se vê, um brilho ao tatear. Tocar que faz saber, faz ser e faz estar. Além do ver, depois do enxergar. Braille são 6 pontos que alcançam o coração. Braille, quem criou foi um cego com visão. Nas pontas de seus dedos, 1000 coisas pra contar. Saberes e segredos, histórias pra sonhar. Roteiros e enredos, ideias pra criar. Nas pontas de meus dedos, desejo de alcançar. Um mundo mais perfeito, com cores pra tocar. Braille são 6 pontos que conectam corações. Braille, cada ponto, descobertas de emoções. Braille são 6 pontos que conectam corações. Braille, cada toque, descobertas de emoções. Braille são 6 pontos que alcançam corações. Braille,
na leitura e na escrita e inclusão. Braille, no trabalho, no lazer, na educação. Braille, são 6 pontos que conectam corações.